Porque essas questões de mercado, elas podem ser alteradas muito rapidamente. Guilherme Martins é consultor de riscos da Stonex e falou sobre vários pontos para a formação de preço e o ponto de equilíbrio do produtor. A gente tem passado por um mercado muito desafiador e o produtor está sentindo isso na pele, principalmente na nossa região. O que é o grande problema? Nós estamos aonde está o problema de safra. Nós estamos no Goiás, nós estamos no Mato Grosso, que é onde tem sofrido mais. Temos visto ao norte do Brasil também sofrer bastante. O que a gente tem que olhar como um todo, que é o mercado em geral. O que uma quebra de safra hoje em Goiás, no Mato Grosso, como a gente está vendo, representa para a oferta como um todo da América do Sul, para a oferta como um todo do Brasil. Então a gente tem visto, igual você comentou, muita informação no mercado e pouca análise, que é o que a gente falou. Então o produtor deve analisar mais toda a operação dele, analisar o que 10% a menos no Goiás representa, o que 15% a menos do Goiás representa, com o Rio Grande do Sul vindo com a safra um pouco mais dentro da normalidade, com a Argentina vindo com a safra dentro da normalidade. Então, quanto mais o produtor avaliar o todo, a oferta, a demanda global, a força dessas principais pontas que movem realmente o preço no físico, que é o que mais está atingindo a gente nesse momento, que é uma quebra na nossa região e um preço no físico muito ruim. Então o produtor realmente ele fica muito contrariado pelas suas margens estarem mais baixas. Então quanto mais ele avaliar, tiver mais análises, o que essa informação que eu estou vendo aqui representa, analisar aquilo ali como um todo, ele vai ter um gerenciamento de risco, que é o que a gente fala, um pouco mais fácil, mais mitigado, e trazer um pouco de margens aí mais controladas para o negócio dele. Você trouxe bastante clareza diante de números de produção e de números de mercado, números de comercialização, venda, preço. E o produtor fica indignado que vem tal expedição, tal grupo e fala, e o preço, e fala que vai ser isso, o preço vai ser aquilo. Você trouxe a explicação de cada uma. Você acha que falta também clareza desses grupos de dizer assim, olha, o preço não sobe por isso ou por aquilo? Eu acho que tem muita gente ouvindo o que a turma quer ouvir, falando o que a turma quer ouvir. Então, eu não posso chegar aqui e falar uma coisa que o meu cliente produtor vai achar bom e vai afetar o meu cliente pessoa jurídica. Eu não posso falar uma coisa que vai achar bom o meu cliente pessoa jurídica e vai afetar o meu produtor. Não adianta a gente avaliar o mercado pendendo para um só lado, a gente tem que olhar como um todo. O que é olhar como um todo? Analisar realmente o mercado. O que representa se o Brasil colher 130 milhões de toneladas? O que representa se o Brasil colher 140? O que representa se o Brasil colher 150? A gente tem casas hoje que falam em 130, tem casos que falam em 140 e tem casos que falam em 150. Então é entender esses três números. Se os três forem realmente a realidade, o que vai impactar para mim? O que vai impactar no meu negócio? Por que o número que a gente tem hoje, o meu preço está baixo? Então quanto mais a gente buscar essa análise do mercado e não talvez aquelas pessoas que estão trazendo talvez uma informação um pouco mais para o lado do que eu quero ouvir, do que vai me satisfazer naquele momento, a gente vai ter uma análise um pouco melhor. Tudo fica atrelado ao dólar. Há alguma expectativa de aumento do dólar, que por um lado é bom, por outro lado é ruim? Na hora que eu vou vender eu quero dólar alto, na hora que eu vou comprar eu quero dólar baixo. Isso impacta bastante, como eu mostrei aqui para a turma hoje. Naqueles momentos em que a gente estava vendendo soja aqui no sudoeste de Goiás a 180, 190, a gente tinha um câmbio em uns momentos de 5,50, 5,60, 5,70. No último ano ele flutuou de 5,30, 5,20, 5,10, fechou abaixo de 5. Hoje a gente tem ele a 4,90. Então, na expectativa no curto prazo, eu diria que ele tem uma tendência um pouco mais de ficar neutro ou um pouco mais baixista. Porque a gente tem um período pós-pandemia em que as economias globais estão se estruturando muito mais. O que a gente fez? A gente, Brasil, Estados Unidos, subiu muito juros para controlar a inflação. Quando a gente subiu muito essas moedas nossas, a gente viu muito dinheiro se movimentando. Então era capital que entra, capital que sai, e as moedas se desvalorizaram muito. E agora a gente está vendo esses juros dos principais países reduzirem e voltarem para um patamar um pouco mais normal, porque a inflação está controlada. Então, dólar é aquela coisa que eu posso te falar uma hora de fundamento aqui hoje, que daqui a meia hora muda tudo. Mas nesse curto, eu diria que é mais para ele ficar um pouco mais estável. Hoje, a gente imagina que ele deve ficar um pouco ainda abaixo desses R$5 no curto com o que a gente tem hoje, a não ser que surja aí uma coisa nova no mercado para estar mudando esse patamar. Você mencionou o milho que ainda não foi vendido da safra passada,
Você que colocou a questão aí que ainda não foi comercializada, a safra que vai ser plantada. E vamos lá. O que o produtor deve fazer agora? Vender ou esperar mais? Então, o milho, por exemplo, que você falou primeiro de milho, o milho está com preço muito bom. Então, a gente viu o milho ali, preço muito bom, assim, às vezes tem baixa ótimo, quem não vá, mas a gente trabalhou muitos meses do ano passado com milho de R$ 40. O milho disponível hoje, que ele guardou, que ele segurou, falou assim, eu vou vender em um momento melhor, ele veio para cima dos 60. Hoje ele estava, imagina, na casa 58. Então, a gente tem encomendado. Cara, vende, segue participando do mercado, segue fazendo média. Não é falando, eu tenho ainda 200 mil sacos, vende tudo. Não é isso. Faz média, participa do mercado. A gente não tem que tentar acertar 100% do nosso volume. A gente tem que ir fazendo média para no final, o nosso preço final ficar bom. Soja é a mesma coisa. A gente vendeu soja de 130, 125, 120, hoje está 110. O que é o mais importante? Custos dessa safra de soja. Se seus custos estão travados, se seus custos não estiverem travados, vá vendendo e mate esses custos. Custo é o que mais mexe na sua receita, é o que mais mexe na sua margem. Então trave pelo menos os seus custos. É o que a gente mais passa de expectativa dos nossos clientes. Não deixem custos em aberto. O custo é onde pode mexer muito com a sua receita final e pode, às vezes, até o momento, dependendo do tamanho daquele cliente, tirar ele do negócio se ele tiver uma receita muito mais baixa e uma margem dele de troca muito afetada por esses custos que estão caindo muito nos últimos dias.